aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam. Boa noite, querida Igreja de Cristo. Vamos começar o nosso culto para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esta rica e tão preciosa oportunidade que estamos tendo nesta noite de cultuar, de adorar e de louvar ao Teu nome. Senhor, fale conosco através dos louvores, através da leitura da Tua Palavra e também, Senhor, através da vida da missionária Malena. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, seu ministério, tudo aquilo que ela tem realizado e servido ao Senhor ao longo da sua vida. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade nessa noite. Oramos pela nossa comunidade, oramos pelo nosso bairro, que o Senhor possa estar cuidando do nosso bairro. Nós pedimos essas bênçãos, já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos estar nessa oportunidade, então, louvando ao nosso Deus com o Ministério de Louvor. Boa noite, amados irmãos. Nesse momento nós iremos louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, né? Então nós devemos ser gratos, devemos ser felizes em poder louvar o Senhor nesse momento, Pai Celestial. O louvor que nós vamos cantar nesse momento se chama Jesus, o Rei da Glória. Porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da nossa vida, Ele é o nosso Rei verdadeiramente. Então vamos cantar nesse momento.
Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica agora. Está na nossa carta 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19 a 26. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 19 a 26. Você que está com a sua Bíblia aí, por gentileza, abra para que possamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Amém? Diz assim o texto para nós: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e sim a garantia de que os santos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo. Quando ele vier, então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará ao reino a Deus, o Pai. E o fez para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, se nós não cremos na ressurreição de Cristo e tudo que Ele fez, que Ele veio, morreu na cruz e ressuscitou, nós somos os homens mais indignos deste mundo. Nós temos a certeza que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E nós temos a certeza também que Ele voltará, porque só Jesus Cristo salva. E nós cremos, por isso estamos cultuando, por isso estamos adorando ao nosso Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém, amados irmãos. Mais uma vez vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, né? Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, ou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés,
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Estamos na presença do nosso Deus todo instante. Poder sentar. Nesse momento de oração, nós temos alguns pedidos para serem verbalizados. Vamos estar orando pela irmã Maria, né, a mãe do Isaac. Ela se encontra com os seus problemas de saúde que nós bem sabemos. Vamos estar orando pela sua vida. Ela sente tanta falta da igreja, irmãos. Sempre que ela fala, pastor, que saudade que eu estou da igreja. Esses dias ela sentiu a minha falta, que eu sempre a visitava, como eu estou cuidando do meu pai. Ela me ligou, pastor, o senhor sumiu, o que aconteceu? É um carinho muito grande que nós temos pela irmã Maria e ela tem por nós, né? E como nós podemos expor também, vamos estar orando pela Junta de Missões Nacionais, pela Junta de Missões Mundiais, os desafios missionários que a nossa convenção tem, e também orar para que Deus desperte em nós um coração missionário, aonde eu deva também cumprir a missão, fazer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, parar de eis-me aqui, envia o pastor, eis-me aqui, envia o Silvio, não, eis-me aqui, envia-me a mim, para que eu possa cumprir, porque a missão, irmãos, ela está dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro do nosso convívio social, os nossos estudos, aonde nós estivermos, ali nós precisamos ser missionários e missionárias do Senhor, amém? E também eu queria externar um pedido de oração pela família do seu Carlos. Como os irmãos sabem, meu pai ficou internado, já é a terceira pessoa que esteve com ele no hospital que falece. Primeiro foi o Antônio, depois foi o seu Walter e agora o seu Carlos faleceu. E eu também queria pedir aos irmãos que orassem pelo um vizinho, que é o seu Djalma. Eu já falei com os irmãos, a gente fica ali sempre cuidando dele, e essa semana a família externou comigo que está com problema. Ele tem 94 anos, 93, e infelizmente ele está com o câncer terminal. Ele não sabe, mas ele nunca quis ir no médico e tal, fez uma endoscopia e foi diagnosticado. A família está lá tentando ajudar, ele não quer morar com ninguém, só sozinho, e aí nós cuidamos dele. Então vamos estar orando pela vida dele, para que ele também se decida em Jesus. A gente tem que estar pregando a palavra para ele. Claudecia, faz favor, vamos orar então. O Claudecia vai estar orando por todos os pedidos, logo após nós vamos estar ouvindo a missionária com a palavra do Senhor.
Oremos ao Senhor. Amado Deus, soberano Pai que está nos céus, Senhor, eu quero me colocar agora como Elias, diante dos 450 profetas de Baal, que eles criam num Deus que tinha olhos, mas não via, boca, mas não falava, ouvido, mas não ouvia, pés, mas não andava, e mão não apalpava. E Elias cria no Senhor, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, e por esse motivo ele clama por fogo do céu, e o Senhor responde, dando a sua prova que o Senhor era com Elias. Pai querido, nesse momento, Pai, eu quero interceder por todos os pedidos que foram feitos nessa noite, na certeza de que nós cremos num Deus que era, que é e que há de vir, que é o Todo-Poderoso, e ouve as nossas orações, e nós cremos nisso. Então, Pai querido, a minha oração é para que o Senhor, não porque merecemos, mas pela sua grande e rica misericórdia, possa, Pai, conceder o desejo do coração de cada um nesta noite, no nome de Jesus, e a igreja confirma com amém. Amém. Missionária Malena, por favor, pode vir. A missionária Malena vai fazer a sua apresentação do que ela trabalha na Cristolândia de Madureira, né? Veio o desafio de estar aqui conosco, aí falando o seu testemunho da sua vida. Vamos orar pela vida dela. Ela não orou, mas nós vamos orar pela vida dela. Excelso Deus, querido Pai, obrigado pela vida da missionária Malena. O Senhor esteja abençoando, Senhor, a sua vida, o seu lar, a sua família, seu ministério, seus projetos, seus sonhos. Use ela como instrumento que ela é em sua presença para falar aos nossos corações. Possamos estar com nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para o seu recado nessa noite. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Amém. Obrigada, Mateus. Boa noite. Acho que eu só não falei contigo, Isaac. É Isaac, né? Prazer, Isaac. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. De verdade. É um prazer mesmo. Deus tem me presenteado com várias experiências diferentes. E para mim está sendo uma experiência totalmente diferente hoje. Eita, eu batendo aqui. Eu sou baixa, gente. Pastor é 3 metros de altura, eu tenho meio metro de altura, né? Quando eu vi ele indo me pegar, meu Deus, que alto. Mas está sendo uma experiência totalmente diferente, que eu acho que eu nunca na minha vida cristã, de 24 anos, eu tenho 24 anos, nascida e criada no Evangelho, pela glória de Deus, mas eu nunca tinha ido no culto que só tivesse homem. Nem no culto de homens da minha igreja só tinha homem. Está sendo uma nova experiência que Deus tem me proporcionado e eu sou muito grata a Ele por esse motivo. Amém? Gente, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 20 e 24. Eu estava pensando, não é o texto base que eu uso para as minhas pregações de campanha, mas esse texto veio ao meu coração enquanto a gente estava cantando o louvor. Então, deixar Deus guiar, né? Se Deus está direcionando para esse texto, então vamos falar desse texto. Atos 20 e 24. A minha versão é a versão da Nova Versão Transformadora, que é uma versão um pouquinho mais simplificada, eu vou ler nela, tá? Então, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Forte, né? Às vezes Paulo, quando a gente vai lendo, Paulo de vez em quando dá uns socuzão, né? Uns socos que nem Jesus. Assim, um soco que Paulo dava na gente assim pra gente acordar de vez em quando, né? Mas E aí eu quero começar, já que o Espírito Santo mudou tudo que eu estava pensando, geralmente eu começo falando de Cristolândia, mas eu já vou começar falando um pouquinho de mim, porque Deus falou comigo nesse momento. Eu me chamo Malena, como o pastor falou.
Eu tenho 24 anos, como eu falei. Eu sou de um município que se chama Lábrea. É no sul do Amazonas. Para vocês terem noção, são 7 dias de barco do meu município para a capital Manaus. A gente lá no Amazonas, a gente não conta por horas, né? A gente conta por dia, porque a gente, as nossas estradas são os nossos rios. Então, a gente tem toda uma logística. Por exemplo, se a gente está subindo o rio, se a gente está indo contra a correnteza do rio, ele vai ter mais tempo, a gente vai demorar mais a subir, que é o caso de Lábrea para Manaus. Lábrea está no sul, Manaus está lá para o centro. Então, sai daqui, o barco sai daqui e vai para Manaus. E nessa ida está indo contra o rio. E quando vai contra o rio, a gente tem aí 7 dias. Descendo, a gente ganha aí 5 dias, a gente chega de Manaus para Lábrea. Mas melhora. Mas ainda assim é muito tempo, né? E é uma cidadezinha de 45 mil habitantes. E, como eu disse, eu nasci em um lar cristão. Eu vou ficar andando porque eu não consigo ficar parada, tá, gente? Não vai atrapalhar aí não, né? E eu nasci nesse lar cristão. Meu pai é cristão, minha mãe é cristã. Eu sou grata a Deus, eu me sinto privilegiado pela oportunidade que o Senhor me deu de sempre caminhar nos caminhos do Senhor. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 6 anos de idade. E, às vezes, a gente não dá muita credibilidade para uma criança de 6 anos, que diz que aceitou Jesus e tudo mais. Mas, meus irmãos, eu lembro de cada detalhe. Eu acho que foi uma das minhas decisões mais verdadeiras e coerentes. Foi o meu momento de aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Eu nunca mais aceitei Jesus. Foi naquele dia, com 6 anos, e desde então eu sou amiga de Jesus e caminho com Ele. Eu lembro que eu tinha ido para a salinha da EBD, e lá a gente estava falando sobre Fanny Crosby, que é uma autora de hinos do cantor cristão. E Fanny, por conta de um erro médico, ela ficou cega quando ela era ainda bebê. E ainda assim, Fanny tinha um relacionamento assim totalmente diferente com Deus. Era um relacionamento muito íntimo. Ela era muito amiga de Jesus. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu disse para a mamãe: mãe, eu quero ser amiga de Jesus como Fanny era. E aí a mamãe disse: se você quer, a gente pode orar e conversar com Deus para ele ser seu amigo. E ali a gente orou, e desde então Deus tem me direcionado para os caminhos dele. Tenho 24 anos, eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Deus tem sido muito gentil comigo. Deus tem sido muito cuidadoso. Em 2013, quando eu tinha 15 anos, eu mudei de Lábrea para Manaus, que aí sim é a capital. Eu mudei porque minha irmã já estava lá estudando, e ela fez enfermagem na Universidade do Estado do Amazonas. E eu fui porque eu tinha passado no Instituto Federal do Amazonas, que fazia o técnico com médio. Então a gente foi para Manaus. E quando eu cheguei em Manaus, a gente começou a frequentar uma igreja que era próximo do lugar onde a gente estava morando, que era a Igreja Batista Esperança. E a igreja lá era afiliada da Convenção Batista Brasileira. Então eu comecei a ter contato com missões nacionais, comecei a ter contato com os projetos de missões nacionais, de missões mundiais, que os irmãos também têm acesso, né? E em 2017, eu tive o meu primeiro grande contato com Cristolândia, através de uma campanha. Tinha aquela música, todo mundo já está há um tempo na igreja, mas tinha uma música que era assim: só Jesus é a solução e a esperança da nação. E quem cantava era o coral da Cristolândia. E eu lembro de que aquilo encheu os meus olhos de lágrima, e vendo pessoas sendo transformadas pelo amor de Jesus. Aí eu tinha ido lá para os meus 17 anos. 17 anos, estava entrando na faculdade.
E aí entra o ponto, gente. Entrei na faculdade, Malena entrou na faculdade com vários sonhos e com vários projetos. Eu vou contar para vocês, e a gente vai abrir uma parênteses que eu vou contar quais eram esses sonhos com esses projetos. O meu projeto de vida era, eu fiz a faculdade que eu queria, eu fiz serviço social, fiz na universidade que eu queria estudar na Universidade Federal do Amazonas, eu estudei na Universidade Federal do Amazonas, e na minha ideia era, vou terminar, vou começar a estudar, vou passar no concurso público, porque eu sou inteligente, então eu vou passar no concurso. Vou comprar um apartamento em um condomínio mediano lá em Manaus, comprar um carro, quem sabe ter um cachorro. Esse era o meu objetivo de vida. Vou trabalhar pra caramba, porque eu não gosto de fazer atividades domésticas e tudo mais, então eu vou pagar alguém para fazer isso para mim. Fechou aí? Pastor, põe o slide aí. Não, põe o vídeo primeiro. Põe o vídeo primeiro. Olá, galera. Hoje é dia de atendimento social aqui na Cristolândia, Rio de Janeiro. Acompanhem com a gente. Também quiser fazer parte da Cristolândia, seja um voluntário. É curtinho, mas resume muito do que eu tenho feito. Então, 2018, eu com a minha irmã, nós fomos para um congresso em Minas Gerais. E nesse congresso, eu tive meu primeiro grande contato com missões urbanas, que é trabalhar com pessoas em situação de rua, né? Existe implantação de igreja, missões urbanas. Eu fiquei ali nas missões urbanas. E quando eu cheguei, eu fui para um congresso, e nesse congresso falou muito de missões, muito de missões. E Deus falou claramente para aquela Malena lá, eu quero você em missões urbanas. Só que essa Malena estava na faculdade, ela queria o concurso, ela queria o apartamento, ela queria o carro. É tudo digno, tudo certo. E aí eu falei, tá bom. E fui viver a minha vida. Cheguei a comentar com a minha mãe, mas comecei a ser voluntária em um projeto que trabalhava com pessoas em situação de rua lá em Manaus. Fiquei um tempo trabalhando lá com eles, mas nada muito sério, nada que me comprometesse. Estava lá na igreja e cantava no louvor, e era líder do Ministério Infantil, ajudava com os jovens, e estava lá na MCM. Gente, eu era tão assim, eu tinha o molho de chaves da igreja. Eu tinha acesso a todas as áreas da igreja, porque eu ajudava em todos os ministérios. Muito ativa mesmo. Então, eu estava lá e fazia, e estava em todos os projetos, em tudo. Até que eu formei em 2019, abril de 2019, e eu estava vivendo essa rotina. Tinha dado um beijo para Deus, tinha dito, tá bom, Deus, entendi, beleza, vamos seguir nossa vida. Eu me finjo de doida daqui, o Senhor finge que eu não ouvi. E continuei vivendo minha rotina. 2019, terminei minha faculdade, eu disse, bom, vou fazer um ano sabático. Terminei minha faculdade, não vou estudar, porque eu peguei escadinha, né? Desde da alfa até a faculdade direto. E aí vou pegar um ano sabático em 2020, meu ano, é concurso daqui, e vou fazer pós aqui, e vou tentar mestrado, vários planos. Só que acabou meu ano sabático, a gente virou o ano, aí a gente pula para 2020. O que teve em 2020? Pandemia. Tinha concurso público na pandemia? Tinha prova de mestrado na pandemia? Não tinha. E aí Deus me colocou ali de molho, 2020. Chegou em setembro de 2020, houve a abertura da campanha de missões nacionais no meu estado. Não ia ser na minha igreja, mas a gente estava naquele processo de abre e fecha. Agora pode abrir. Não, os causos voltaram, tem que fechar.
Larará, lembra que ficou um tempão nisso? Nesse mês específico de setembro, abriu. E mais a igreja, que seria o evento, não abriu. Então, a segunda opção era a minha igreja, porque era uma igreja grande, que daria bastante pessoas. E aí, eu fui para esse culto, que eu não ia. Eu fui porque, como eu era a faz tudo, o ministro de música falou para mim: aprende a música, tu tem 2 horas para aprender a música das dimensões nacionais, que a gente vai cantar. Aí tá bom, 2 horas para aprender dá. E aí aprendi e fui para esse culto, para ser muito sincera para os irmãos, só fui porque eu tinha que cantar, senão não teria ido. E aí fui para esse culto. Quando eu cheguei no culto, uma das primeiras coisas que o missionário que foi fazer promoção missionária falou foi: meus irmãos, porque na Cristolândia a gente precisa de assistentes sociais. Aí eu, droga. Tá me encurralando. E aí eu falei: tá, minha última cartada vai ser: Deus, se meu pai disser não, vamos pensar, eu não vou. Porque o meu pai, ele é aquele tipo de pessoa que ele sempre vai ver o lado negativo das coisas. Irrita minha mãe no nível hard, assim. E aí ele sempre vê alguma coisa negativa. E aí, aqui minha cartada, meu pai vai dizer não, vai ficar tudo certo. Meus irmãos, acabou o culto, eu levantei, fui em direção ao meu pai, que ele estava na porta. Falei: pai, eles estão precisando de gente lá no Rio. Vocês me acreditam que meu pai teve a cara de pau de me dizer: se você quer ir, vá que a gente te apoia. Assim, desse jeito. E aí, eu lembro que eu comecei um período de oração de dizer para Deus: Deus, eu não quero ir. Mas se tu quer que eu vá, eu vou. Então, em fevereiro de 2021, eu cheguei no Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém. Não tinha ninguém aqui. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar na Cristolândia, a fazer tudo aquilo que vocês estavam vendo que eu estava fazendo naquele vídeo. Comecei o meu processo de radical. E que ano difícil foi o meu primeiro ano no campo missionário. Quantas malas eu não fiz durante meu campo missionário, meu primeiro ano. Eu descobri no campo missionário que eu era totalmente dependente dos meus pais, das minhas irmãs, dependente não só financeiramente sim, mas emocionalmente. E eu dependia do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu sobrinho, da minha outra irmã. Dependia de todo mundo, dos meus amigos. Mas sabe de quem que eu não estava dependendo? De Deus. Eu colocava minha força e minha energia em várias pessoas, em várias situações. Eu falava de Jesus, eu entrava nas Cracolândias, eu cantava, orava, falava para as pessoas que havia esperança. Mas eu não estava vendo essa esperança, porque eu estava dependendo de um monte de gente, menos de Deus. E foi um processo duro e difícil. Muito difícil. Até que em novembro eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Em novembro eu estava na minha terapia, consegui uma psicóloga voluntária da Cristolândia que estava me atendendo. E no meio de uma terapia com ela, chorando muito, eu disse: Rosana, eu dependo de todo mundo, eu dependo de fulano, ciclano, beltrano, eu não aguento mais, eu quero depender de Deus. E ali eu mesma me calei. E aí ela disse: tá vendo? Você sabe o que você precisa fazer. E a partir daquele dia, lá em novembro de 2021, eu disse: Senhor, eu não aguento mais, eu quero que o Senhor opere. Eu quero que o Senhor faça. Eu quero que o Senhor lidere a minha vida. Porque quando eu cheguei na Cristolândia, eu pulei uma parte importante, porque eu não sei o que o Espírito Santo está querendo falar. Cara, querendo falar, eu estou falando. Mas, quando eu cheguei na Cristolândia, vocês lembram que eu vim
porque o missionário disse que estava precisando de assistentes sociais e eu era assistente social. Só que quando eu cheguei, Deus falou: eu não te quero ainda trabalhando na tua área. Eu te quero sendo a responsável da cozinha. Vocês lembram que eu queria pagar alguém para fazer as coisas porque eu odiava fazer? A cozinha é o lugar que mais precisa se manter limpo. É o lugar que mais precisa lavar panela, lavar prato. Vocês viram ali no vídeo que a gente estava distribuindo aqueles pratos, né? Aqueles pratos precisam ser limpos depois do atendimento. Tem dia que a gente chega a 100 pessoas no nosso almoço. Então, são 100 pratos que precisam ser lavados. São 100 pratos que, se não forem lavados, é minha responsabilidade, porque eu não os lavei e não coloquei ninguém para lavar. Aquela comida, ela precisa ser feita por alguém. E quando eu cheguei, Deus disse: eu quero você neste lugar. O lugar que eu menos queria, o lugar que eu jamais cogitei que Deus iria me colocar, Deus me colocou dentro da cozinha. E lá dentro, eu passei por várias crises, por vários momentos. Eu lembro que eu chamava: Senhor, eu não estudei 4 anos para ficar cortando frango congelado, Senhor. Eu estava num processo muito difícil de negação, de muita dependência de pessoas. E Deus foi trabalhando isso. E olha, levei lapada, viu? Sofri um monte. Até eu entender que a minha vida não vale coisa alguma, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que foi confiada pelo Senhor Jesus. E naquele momento, a missão que Deus estava colocando no meu coração, que estava colocando no coração da minha liderança, é que eu estivesse dentro da cozinha cortando sim frango congelado. Hoje em dia, eu entendo o prazer que Deus tem me proporcionado em estar na cozinha. Através da cozinha, a comida e a nossa alimentação é o que nos dá acesso a essas pessoas em situação de rua. É por meio delas, da comida, que eles nos permitem entrar dentro das cracolândias. A gente chega, quando a gente vai numa cracolândia nova, ou vai entrar numa comunidade, a gente fala assim: a gente trouxe um caldo, a gente pode servir o pessoal aí? Aí eles podem entrar, chefe. O pessoal já ouvi eles falando no rádio: o pessoal da igreja está chegando aqui, ó, libera aí. Abaixa aí a arma que o pessoal da igreja está chegando. Para fazer evangelismo no baile, a gente leva água. E aí a gente chega lá e diz: ó, a gente quer água. Alguém quer água? A gente tem uma barraquinha bem ali. Você pode ir lá pegar a água. Aí quando chega lá, tá aqui a água. Você quer uma oração? E aí a gente tem um momento de discipulado. Mas tudo começa com a nossa alimentação. Com a nossa sopa, com a nossa salsicha. E Deus tem me proporcionado viver e experimentar disso. Gente, dentro da cozinha, eu nunca pensei que eu ia ver milagres que eu lia na Bíblia e eu pude aprender lá na cozinha da Cristolândia. Eu vi comida multiplicando, não sei como, não sei dizer para você como, mas a comida multiplicar. De dias de eu estar com outro missionário dentro da despensa dizendo: Senhor, não temos comida, e aparecer muita comida e a gente conseguir fazer o atendimento. Como? Deus. E ao longo do tempo, eu tenho percebido e tenho aprendido de Deus que a minha missão é falar, é testemunhar, é viver Jesus, é experimentar Jesus, é propagar esse Jesus para muitas pessoas. E hoje à noite eu estou entendendo que a minha missão é falar para os irmãos que a missão dos irmãos é a mesma que a minha. A gente não é diferente porque eu vim do Amazonas para cá. A gente não precisa ser um missionário que sai de casa para ir fazer missões. O pastor falou no começo. Eu posso ser o diferencial. Eu posso entender
e aceitar a missão que Deus tem me proporcionado na minha comunidade, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, dentro da minha casa. A minha missão começa dentro da minha casa. A minha missão começa em falar de Jesus e ser um exemplo vivo para o meu sobrinho. Ele lá em Curitiba, eu aqui. Ainda assim, é minha missão. E a partir do momento que eu consigo meu sobrinho, eu vou conseguir lá. Eu e vocês, a gente só tem que começar a parar de querer ser egoísta, porque às vezes a gente é egoísta. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto egoísta, porque eu quero guardar Jesus por anos da minha vida, por 23 anos da minha vida, eu queria guardar Jesus num potinho, só meu. De vez em quando eu pegava e soltava um pouquinho desse potinho para alguém, mas aí no fim das contas eu colocava o potinho de novo para mim. E é isso que Deus pede da gente? É isso que Paulo fala? Qual que era a missão de Paulo? A menos que eu use para dar testemunho das boas novas. A nossa missão é dar e falar das boas novas, falar da graça de Jesus, falar desse Jesus que me salvou e que é capaz de salvar outras pessoas. É esse Jesus, essa que é a nossa missão. É pura e simples essa a nossa missão. Eu não sei como que está a saúde da igreja. Eu não sei, não conheço. Quantas vezes a igreja já se reuniu? Eu estava falando com os irmãos e eles falaram que todo fim de semana tem baile. Quantas vezes esse ano a igreja já se reuniu para abrir uma barraquinha na frente da igreja e orar para essas pessoas e perguntar da pessoa se ela quer oração? A gente acha que é loucura, mas, meus irmãos, as pessoas querem oração. As pessoas, elas buscam por Jesus. Elas precisam de testemunhas de Jesus. Elas precisam olhar para a gente e ver Jesus na gente. E às vezes a gente é egoísta. A gente quer guardar para a gente quer guardar para dentro da igreja. Jesus tem nos pedido muito mais. A nossa missão é propagar o evangelho real e verdadeiro de Jesus. E se em algum momento a gente está vacilando nisso, beleza. A gente é vacilão mesmo, a gente erra. Mas sempre há a possibilidade de fazer. A gente cantou, a música que fez eu mudar tudo que eu estava pensando, é que a gente cantou que não importam as circunstâncias, eu te adorarei. Não importa onde a gente está, não importa qual o ambiente a gente esteja, nós precisamos ser reflexo de Jesus para outras pessoas. E a gente só vai conseguir ser esse reflexo de Jesus por meio da oração, da busca e de deixar de ser egoísta, de deixar de guardar Jesus no potinho. Jesus não quer estar num potinho só para a gente. Jesus quer que a gente propague. E foi muito difícil, é muito difícil para mim estar falando isso para vocês. Porque foi muito difícil para mim o meu processo de entender isso. Vocês lembram qual eram os meus planos? Meus sonhos? Eu fiz um concurso? Não. Eu vou fazer um concurso? Não sei. Vou um dia chegar a trabalhar na minha profissão? Não sei. O apartamento que eu estava pensando? Não sei. Em algum momento vocês ouviram eu falando em casar, ter filhos, como sonho, objetivo? Não, foi a mesma coisa que Deus mudou. Ó, tô noiva. Não estava nos meus planos, não estava nos meus projetos. E quando eu disse, Senhor, desisto de depender das pessoas, eu quero depender do Senhor.
as coisas começaram a mudar na minha mente. Eu comecei a entender os planos e os projetos que Deus tinha para a minha vida. Eu comecei a entender a missão que Deus tinha colocado no meu coração. Eu não sei o que tem prendido você disso, de poder viver. O meu era dependência. Mas cada um de nós temos uma prisão diferente. E a gente precisa buscar se autoanalisar, se entender, para poder saber discernir e começar a buscar a transformação. Para que a gente possa cumprir a missão que tem sido dada a nós. Essa missão não era só de Paulo. Essa missão não é só minha. Essa missão não é só do pastor. Essa missão é nossa. Vamos deixar de parar de ser negligentes e não cumprir a nossa missão, porque a gente vai viver uma vida frustrada se a gente não cumprir a missão de Deus. A gente vai viver uma vida frustrada se a gente não viver os planos e os projetos de Deus, porque eu não consigo imaginar minha vida sem o meu noivo agora. Entendendo que o meu noivo é de Deus. Propósito de Deus para a minha vida. Imagina se eu não tivesse me permitido viver o propósito de Deus na minha vida, eu ia viver uma vida solitária, ia viver uma vida frustrada, porque eu estava querendo viver os meus planos e os meus projetos e não os que Deus queria para a minha vida. E sempre há tempo para a gente viver os planos e os projetos de Deus para as nossas vidas. Hoje em dia na Cristolândia, é até que horas? 8h30? Pode? Hoje em dia na Cristolândia, eu tenho experimentado coisas grandiosas. Eu costumo dizer que eu chamo, todos nós missionários, a gente chama os nossos acolhidos, os nossos assistidos de filhos. Então eu costumo dizer que eu com 24 anos, 1,5 metro de altura, tenho pelo menos uns 20 filhos espalhados pelo Rio de Janeiro. Meninos com qual eu oro, que eu procuro, que eu tento discipular, minhas meninas que eu tento discipular, tento mostrar para elas o quão valorosas elas são por Jesus. Eu tenho diversos casos e eu consigo pensar em diversos nomes, de testemunhos diferentes, de pessoas que a gente tem visto Deus operar nos mínimos detalhes. Um trabalho que a gente faz, tem muita gente, meus irmãos, eu já ouvi em uma igreja, que o trabalho que eu faço é enxugar gelo. Que a gente está só reduzindo dano, que é só assistência social. E eu discordo. Porque primeiro que quem faz a obra sou eu ou é Deus? Quem muda os corações sou eu ou é Deus? E a gente não crê num Deus que é todo poderoso para fazer qualquer coisa? Então Ele pode operar transformação, milagres na vida desses meninos que eu atendo, dessas mulheres que eu atendo, dessas crianças que eu atendo. Não é só uma comida. Eu sei o nome deles, eu sei a idade deles, eu sei o porquê eles pararam na rua. Eu sei quando eles estão mentindo, quando eles estão querendo manipular. Porque a gente criou relacionamento. A Cristolândia, ela tem me ensinado que para eu chegar e alcançar as pessoas, eu preciso criar relacionamento intencional. Então, se eu for sentar na mureta, tem uma escadinha, vocês viram na foto, tem uma escada, né? Se eu for sentar nessa escada com o ukulele na mão, eu vou estar com intencionalidade nisso. Se eu for pegar um desenho para pintar com as crianças, eu vou ter intencionalidade nisso. E na primeira oportunidade eu vou jogar sementinha. Mas eu não vou dizer, tu vai pro inferno se não aceitar Jesus. Tem uns que a gente fala, porque tem uns que são cara de pau. E já sabe, então a gente já tem mais a liberdade para isso. Mas eu falo nas mínimas coisas. Eu chego para a Suelen, que é uma das nossas assistidas. E aí, filha, como que foi o dia? Como que você tá? Ih, missionária, não tô bem não. E quando que vai ficar? Eu respondo para ela. Quando que vai ficar?
Até quando você vai fugir de Deus, Suelen? Pronto, só isso. E volto para minha rotina, e vamos tomar banho, e vamos trocar de roupa. E daqui a pouquinho eu vou falando, você sabe que Deus te ama. E assim a gente vai trabalhando. E assim a gente vai alcançando esses corações. Caminhando lado a lado. Eu não sei se tem alguém de vocês aqui que tem algum parente que é dependente químico. É um saco ter um parente dependente químico. É um saco ter que caminhar com essas pessoas, porque elas são manipuladoras, a gente vê elas se destruindo. Elas não conseguem sair daquilo sozinhas. Elas mentem pra gente, elas mentem pra si mesmo. Um dia tá bem, outro dia não tá, outro dia quer morrer, outro dia quer matar. E às vezes é desanimador. Aí é a hora que a gente vai, joelhinho no chão. Não literal, porque eu não gosto muito de ficar ajoelhada, não. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Mas é a hora que a gente começa a orar. E buscar em Deus. Para que Deus possa fazer a transformação. E o nosso trabalho, ele não é um trabalho difícil. O meu trabalho é o quê? Que a gente leu? Das boas novas. O trabalho árduo e pesado, quem faz é Deus. Quem vai transformar é Deus, não sou eu. O meu trabalho é dar as boas novas. O seu trabalho é dar as boas novas. Você não vai conseguir fazer só. Eu estou falando isso para vocês, falando para mim, porque essa semana mesmo eu estava muito brava, porque um dos meninos saiu. A gente conseguiu tirar a identidade, conseguiu tirar a certidão de nascimento dele. Ele estava caminhando bem, conseguiu fazer uma cirurgia que ele estava precisando fazer na cabeça, aqui na testa. Quando ele conseguiu tudo, meus irmãos, no dia que a certidão de nascimento dele ia ficar pronta, ele disse que ele queria ir embora. Como eu fiquei brava. Muito brava. Porque parece que a gente está tentando e a pessoa não quer. E aí a hora que o meu noivo chegou para mim, eu sei que você está brava, eu sei que você não quer fazer o desligamento dele, mas você tem que fazer o desligamento dele. A gente tem que fazer, a gente não pode obrigar eles a ficarem. E aí depois que a gente fez o desligamento dele, o meu noivo sentou comigo e a gente foi orar. E me deu uma vontade de chorar. Senhor, eu queria fazer com que ele ficasse. A minha vontade é sair pegando as meninas pelo cabelo. E tu vai ficar aqui, senta aqui, tu não vai sair daqui. Mas eu não posso fazer isso. Não posso. Mas Deus pode. E o que eu posso fazer é orar pela vida delas. E proclamar. E você também. Às vezes tem coisas que a gente acha que não tem como mais. A gente quer desistir. Porque a gente tenta. E aí a gente tem que entender que não é pra gente tentar, gente. É pra gente entregar nas mãos de Deus e descansar. E confiar, porque quem vai fazer é Ele. E o nosso trabalho é só fazer o básico. Deus que vai operar. Deus que vai agir. Então, que a gente busque, a partir dessa semana, ter relacionamentos intencionais. Que a gente busque, a partir dessa semana, cumprir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Busque, essa semana, parar de ser egoísta, de guardar Jesus no potinho, e que a gente possa, através da nossa vida, trazer transformação. Eu tenho visto Deus transformando a vida de muita gente. Eu tenho visto Deus transformando famílias. De 10, 2 a gente vai ver a transformação, os outros vão cair. Mas esses 2 que eu vou para o casamento,
que eu vou ver sorrindo, que eu vou ver voltando, querendo ser voluntário e que volta me respeitando, que chega, minha missionária. Quando eu contei que eu estava noiva, aí um monte de mensagem. Eu já sabia, eu orava por isso. Gente, que é isso? Que exposição é essa? E eles estavam lá e felizes, e não há coisa melhor e maior do que deixar Deus operar. Eu tenho aprendido isso. Não passem pelos mesmos sofrimentos que eu passei para aprender isso. Vivam os propósitos de Deus na vida de vocês. O resto vos será acrescentado. Se vocês quiserem saber mais coisa da Cristolândia, porque acabou que eu não falei quase nada, falei bem pouquinho, vocês podem olhar nas redes sociais da Cristolândia RJ, que vocês vão ver bastante coisa. Mas eu senti que era da vontade de Deus que eu falasse isso hoje com vocês. Que a gente possa buscar dia a dia desamarrar aquilo que tem nos amarrado. Seja uma dependência emocional, seja um relacionamento que a gente está vivendo que não é legal. Que a gente possa buscar Jesus. Amém? Quero só orar com vocês para entregar a palavra para o pastor. Oremos. Jesus, muito obrigada porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar vivos. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado propósito. Se tem alguém aqui nesta noite que não sabe qual é o seu propósito, que o Senhor possa mostrar e que o Senhor possa direcionar. Senhor, que essa comunidade seja impactada pelo teu amor. Que essa comunidade possa ver Jesus através da vida de cada um aqui presente. Senhor, não nos permita que nos cale, Senhor. Que a gente possa declarar para todos os cantos que o Senhor é quem salva. Que não é político, que não é pessoa, não é instituição, não é igreja, é o Senhor que salva. E que isso seja latente nos nossos corações para que a gente possa propagar do teu amor para quem quer que seja, para que a gente possa estar pronto para fazer aquilo que o Senhor tem nos permitido, Pai. Que a nossa vida tenha sentido, porque a gente está fazendo o que o Senhor tem nos pedido, que é dar as boas novas de salvação, Senhor. Que essa palavra fique nos nossos corações e que a gente possa entender que o nosso trabalho é dar as boas novas de salvação e o resto quem faz é o Senhor. Nos permita descansar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que possamos estar cumprindo sempre a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que fique no nosso coração o testemunho da nossa irmã. Deus abençoe sua vida, minha irmã, missionária Marlene. Deus abençoe o trabalho da Cristolândia também, da nossa Junta de Missões Nacionais. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto de hoje. Convido os irmãos a estarem conosco quarta-feira. Nós vamos estar dando continuidade ao curso sobre pregações. Você que pode estar presente, traga a apostila que você não tem. Eu imprimi 2 ali para entregar aos irmãos, para que a gente possa continuar aí aprendendo. A gente vai pensar num outro tipo de sermão também na quarta-feira. Amém? Próximo domingo, nosso culto normal. A nossa campanha de missões termina hoje. Nós já fizemos todo esse momento. Você que deseja conhecer, acesse lá o site da Junta de Missões Nacionais, as redes sociais também da Cristolândia, para ver o que Deus tem feito através da vida dos nossos missionários e missionárias. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui, cultuar, reservar esse momento, Senhor, aonde desvencilhamos nossos problemas, nossas dificuldades, aquilo que nos aflige, para cultuar, para louvar a Ti. Deus, obrigado mais uma vez pela vida da missionária Malena, por tudo que ela trouxe, tudo que ela externou, seu testemunho, sua vida. Continue falando, Senhor, o coração da Tua serva a cada dia, direcionando seus propósitos, o seu noivo, Senhor, essa família que em breve se constituirá, que vai se constituir. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando toda a sua família. Como é bom entender que nós precisamos depender do Senhor, ser dependente totalmente de Ti, para que o Senhor direcione
para que o Senhor possa firmar os nossos passos, para que nós possamos seguir o caminho que é Jesus. Leve em segurança aos nossos lares, dá uma noite de paz guardada pelo Senhor, uma semana onde nós possamos cumprir o seu propósito e a sua missão. Nós pedimos essas bênçãos, já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja pode ser triunfantemente. Amém. Deus abençoe. Oração silenciosa, estamos encerrando o nosso culto.